Novo Testamento. Não sabe mais nada, né? E nós precisamos aprender e a ensinar essa palavra poderosa. Amém? Glória a Deus. Então, quem encontrou aí o livro de Zacarias? Você encontrou? Agora feche seus olhos um pouquinho. É hora de se aquietar mesmo. É hora de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos instruir. Pai, em nome de Jesus, nós queremos levar cativo todo o pensamento ao senhorio de Jesus Cristo. Pai, nós queremos declarar que a Tua palavra, Senhor, ela vai cair numa terra boa, numa terra fértil, e vai produzir a 100 por 1, Senhor. Vai trazer o resultado, vai trazer o fruto, Pai, necessário. Senhor, somente o Senhor tem a liberdade para agir neste lugar. Somente o Senhor tem a liberdade para operar neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que está conosco nesta noite e está neste lugar e habita em nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu não vou me aprofundar em Zacarias. Eu vou deixar essa parte mais instrutiva, mais estudada, sabe aquela coisa? Mais para o pastor Luciano e o pastor Guto, que são, né, que gostam, que mergulham nisso e tem todas as informações necessárias. Mas eu vou falar só uma pincelada por cima aí de quem foi Zacarias. Ele foi um profeta e sacerdote, exortou e incentivou os judeus regressantes do exílio a reiniciar e terminar a reconstrução do templo, pois a obra estava totalmente parada. Ele os fortaleceu, mostrando-lhes os propósitos de Deus para eles no presente e o magnífico futuro que os aguardava como povo eleito. Amém? Eu quero que você acompanhe agora a leitura do capítulo 4 de Zacarias, do verso 1 ao 6. Vamos ler até o 7, vai. Até o 7. Depois disso, o anjo que conversava comigo me acordou, como se eu tivesse estado dormindo. O que é que você está vendo agora? Ele perguntou. Eu respondi, vejo um castiçal dourado com 7 lâmpadas. Acima do castiçal há um vaso de azeite que abastece as lâmpadas, deixando o azeite correr por 7 tubos. E há 2 oliveiras junto ao vaso, uma à direita e outra à esquerda. O que é isto, Senhor? O anjo que falava comigo, o que significa? E o anjo perguntou, você não sabe mesmo? Eu respondi, não, meu Senhor, não sei. Então ele me disse, esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força nem pela violência que vocês vencerão. Será pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Todos os obstáculos cairão diante dele, e Zorobabel colocará a pedra principal deste templo, e o povo vai gritar, só pela graça de Deus é que fizemos tudo isso. Glória a Deus. Amém? Então, o que nós vamos ouvir hoje, esse povo acaba de voltar do exílio, de um tempo distante do templo, da presença do Senhor, de um tempo de escravidão, e eles voltam para a sua terra, e ali Zacarias o incentiva, o estimula a reconstruir. O templo tinha parado, então precisava continuar aquela obra. Mas hoje nós não vamos falar de um templo físico. Nós não vamos falar do templo parede. Nós vamos falar do templo que sou eu e você. Amém? Diga, o templo sou eu e você. A habitação do Senhor. Nós somos a habitação do Senhor. Nós somos. Deus desde o princípio, Ele planejou tudo. Ele diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não há nada que nós possamos construir que possa reter a Deus. Mas somente aquilo que Ele mesmo fez pode suportar o peso da glória e da presença dEle. Somente aquilo que Ele fez. E eu e você somos feituras da mão dEle. E eu quero que você entenda. Nenhum processo de reconstrução, ele vai ser pela sua força. Ele não vai ser. Nesses últimos dias, o que nós estamos vivendo é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ele deixou o Espírito aqui para nos ensinar como andar e como viver na nossa nova natureza. Como andar em vitória.
Não andar cambaleando, não andar errante, não andar desanimado, não andar prostrado, mas andar em vitória aqui nessa terra. A andarmos enxergando o céu, vivendo o céu agora. Então nós vamos falar sobre, eu coloquei aqui 6 passos, né? Vamos dizer assim, mas não quero limitar isso, para o processo dessa reconstrução. E eu gostaria que você fosse comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do 19 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Diz, nós vamos falar sobre isso. Isso é para confirmar, para você saber que o que eu estou falando com você está na Bíblia. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Parou aí, por favor. Diga, eu não sou de mim mesmo. Então eu não faço o que eu quero comigo mesmo. Eu não decido o que eu faço. Eu não decido o que eu bem faço com o meu corpo, com a minha mente. Eu não decido, eu não sou mais de mim mesmo. Continua, o verso 20. Por favor. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha só, nós somos comprados por um alto preço. Jesus pagou o preço do nosso corpo, da habitação, para que ele morasse em nós. E olha só, o nosso corpo não é para ser mostrado para todo mundo, não é para ser sensualizado. Sabe, as mulheres têm sido pedaço de carne hoje em dia. Sabe, os homens ficam olhando assim como se nunca tivesse visto. E a culpa é de quem? É do homem? Não, é nossa. Que anda aí como qualquer uma, que não se valoriza. E o nosso corpo foi feito para quê? Para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Diga, o meu corpo é feito para glorificar a Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando só para as mulheres, não, estou falando para os homens também. Porque muitos homens aí têm andado na sensualidade. Muitos homens têm colocado aquelas calças justas, têm andado de um jeito que não tem glorificado a Deus. Qual é a diferença de nós que estamos servindo a Deus com aquele que não serve? Não tem diferença. Está tudo igual. A questão de ser, é tudo normal, é tudo normal, é tudo normal, tudo é aceitável. E isso vai nos levar para o inferno dentro da igreja. Não é tudo normal. Nós precisamos entender. Nós somos comprados por um preço alto de sangue. Nós não podemos fazer o que queremos com o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e é feito para glorificar a Deus. Para dançarmos, para celebrarmos, para cultuarmos. Não é um templo imundo. Deus não habita em qualquer lugar. Ele habita num templo feito por Ele, para a glória do nome dEle. Você não foi feito para estar vazio. Você foi feito para estar cheio da glória de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro passo que eu quero falar sobre esse processo de reconstrução é a transparência. Primeiro passo, transparência. Nós precisamos ser, você já viu a água limpa, a água pura, ela é transparente. Você consegue enxergar, você consegue ver o que tem nela. Mas uma água que está contaminada, você não enxerga nada, você nem gosta daquilo, tem bicho, tem sujeira, não presta. Não pode ser bebida. Mas nós precisamos andar em transparência. Nós precisamos ser honestas conosco mesmo. Nós precisamos ser honestos e honestas com Deus. Nós precisamos ser honestas com os nossos líderes, com os nossos pastores. Embora nós estejamos num tempo de máscaras, mas não é tempo de andar mascarado. Muitas pessoas dentro da igreja, aqui eu não estou falando da igreja A, B, C, eu estou falando da nossa mesmo. Muita gente dentro da igreja morrendo, sabe, carregando fardos desnecessários, andando numa vida dupla. Dentro da igreja um santo, lá fora, meu Deus, comendo da mesa de Deus e a mesa dos demônios. Deus nos chamou para andarmos em transparência, em sermos claros, em sermos verdadeiros, abrirmos o nosso coração, rasgarmos o nosso coração. Não é para andarmos escondidos. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Eles se esconderam.
Porque o pecado, ele te faz se esconder de Deus. Quantas pessoas que falam, não vou mais à igreja, eu não estou conseguindo viver sem pecar, não estou conseguindo. E aí ela se afasta de Deus, porque ela olha para a condição dela e ela fala, não, ao invés de abrir o coração, confessar, falar, buscar ajuda, mas ela não quer. Você não precisa viver do jeito que você está vivendo. Você não precisa carregar fardos desnecessários. Você precisa aprender a ser transparente. Abrir o coração, admitir realmente, olha, eu não estou vivendo segundo a palavra de Deus. Eu não estou agindo segundo a palavra de Deus. Eu não estou andando segundo a palavra de Deus. Às vezes tem um líder, tem o seu pastor, o seu líder de célula, alguém que cuida da sua vida, e aí olha para você e fala, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Sabe aquele sorriso amarelo? E aí você sabe que não está bem. Bom, eu sei quando uma pessoa não está bem. Eu sei. E aí ela fala, não, mas está tudo bem. Então está tudo bem. Você está falando para mim que está tudo bem? Eu não vou arrebentar a sua vida para poder te ajudar. Você que tem que decidir. Decida ser transparente. Decida arrancar a sua máscara hoje. Para que o templo seja reconstruído. O Senhor está mexendo nas nossas bases, nos nossos fundamentos. Ele não quer uma coisa suntuosa, de aparência, e a nossa base não suportar aquilo que está sendo construído. Nós precisamos andar em verdade. Falar a verdade. Confessar. É mais fácil confessar a tentação do que confessar o pecado. Porque o pecado é mais vergonhoso. Você, homem, às vezes o homem tem a mania de levar tudo sozinho. Tem mania de carregar todas as coisas. Acha que é o super-homem, Superman. Você não é. Você precisa do seu pastor. Nós estamos aqui como pastores e líderes, exatamente nessa posição. Não para te julgar, não para te condenar, não para te derrubar, mas nós estamos aqui para te ajudar a se levantar. E o nosso papel é falar a verdade, é pregar a verdade, é ensinar a verdade. Mas nós só vamos poder te ajudar se você for transparente. Às vezes está cheio de mágoa, às vezes está cheio de ressentimento, às vezes está cheio de birra, de tanta coisa ruim dentro, mas não tem coragem de ser transparente. Anda escondendo tudo. Decida ser transparente, por favor. Se ajude. Seja honesto. Seja honesto com você mesmo. Seja honesta com você mesmo. Peça ajuda. Então, o primeiro passo é a transparência. Enquanto eu não reconhecer a minha condição, a minha fraqueza, aquilo que está me roubando da presença de Deus, de ter uma vida diante de Deus, enquanto eu não fizer isso, eu vou dizer como Davi, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Eu fui ficando doente, eu fui ficando abatido. Eu fui ficando triste, depressivo, eu fui ficando, cansado, sobrecarregado. Eu não queria mais me expor à luz, eu queria ficar num lugar escuro, porque aonde a luz chega, o que está escondido aparece. Então eu prefiro ficar no meu canto, eu prefiro viver do meu jeito, eu preciso fazer da minha maneira. Decida ser transparente. Decida andar em transparência. Segundo ponto, para esse processo de reconstrução, você precisa ser uma pessoa esperançosa. Por quê? Porque enquanto o templo, que sou eu e você, estamos sendo reconstruídos, nós precisamos ter esperança. Tem que ter esperança que vai concluir. Tem que ter esperança que vai continuar. Tem que ter esperança, querido, que Jesus está voltando e nós estamos sendo aperfeiçoados para Ele. Se nós só ficarmos ouvindo as notícias, aquilo que está sendo falado na mídia, nas redes sociais, no nosso dia a dia, um amigo vem e fala, se você só ficar ouvindo isso, como que você vai andar? Só olhando para baixo, sem esperança. E sabe o que o diabo quer te roubar? A sua esperança. Porque quando ele rouba a tua esperança, ele rouba a tua força. Quando ele rouba a tua esperança, ele rouba a tua força.
Uma pessoa sem esperança, ela não tem por que levantar da cama. Uma pessoa sem esperança, ela não tem por que trabalhar. Uma pessoa sem esperança, ela não tem por que conquistar. Uma pessoa sem esperança não tem por que estar aqui ministrando. Uma pessoa sem esperança não tem por que continuar. Você e eu, nós precisamos ser pessoas cheias de esperança. Crendo, o processo está sendo feito da reconstrução. E enquanto o processo está sendo feito, enquanto nós estamos nos submetendo ao processo, eu preciso encher o meu coração de esperança. Vá lá comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 ao 26, por favor. Vou tomar minha aguinha, né, gente? Muito bom. Uhum. É chique. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Onde deve estar a sua esperança? No Senhor. Continua. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, o que eu tenho que fazer todos os dias? Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. O jornal não vai te dar esperança. O mundo não vai te dar esperança. O que vai te dar esperança é o Senhor Jesus. É a palavra dele. Isso é a sua esperança. Eu vou me encher da palavra do Senhor até o dia que ele voltar. Até o dia em que o templo está sendo reconstruído. Eu vou pensar nele. Eu vou pensar nas coisas que ele tem planejado para mim, que ele sonhou para mim. Eu vou encher o meu coração disso. Todos os dias, quando você acordar desanimado, cansado, sobrecarregado, traga à sua memória o que pode te dar esperança. Essa é a palavra do Senhor para você. Traga. Tenha o hábito de ler a Bíblia mesmo, porque esses versículos, eles são palavras de esperança para você. Seja no dia mau, seja no dia bom. Eles são palavras de esperança para você. Traga a sua memória. Não deixe se ocupar de um monte de coisa que está acontecendo no mundo. Mas pense os pensamentos do alto. Pense os pensamentos de Jesus. Amém? Você está me entendendo? Qual que é o primeiro passo? Eu ouvi um murmurinho. Transparência. Segundo. Isso. Esperança, esperançosa. Terceiro. Vai chegando que nem as cartas do Apocalipse, sabe? Que vai vindo, ai, quando começa a vir um monte de ai. Então, vai vir assim, agora. Então, diga ai. Então, terceiro passo para o processo de reconstrução é a submissão. Sem submissão, você não pode se sujeitar ao processo de reconstrução. Sem se sujeitar à palavra de Deus, sem se sujeitar à verdade, você não pode ser reconstruída. Você não pode ser reconstruído. Eu gostaria que o Samuca colocasse para mim Efésios 5:21, por favor. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que está nos ensinando aqui? Sujeitem-se uns aos outros por temor, por amor, por respeito, por reverência a Cristo. Submissão, querido, fala de um coração que ele sabe ouvir. Fala de humildade para aprender, para se sujeitar, para não fazer a sua vontade. Fala de obedecer e respeitar. Nós vamos falar de
várias áreas da nossa vida em que nós temos que estar sujeitos, em sujeição. Sujeitos à palavra de Deus. Se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós não vamos nos sujeitar a ninguém. E sabe o que eu hoje estava pensando um pouquinho a respeito disso? E não vale aquela submissão que é por fora. Sabe? Sim, sim. Mas por dentro não se sujeita. Eu me lembrei até da história dos 2 filhos. O que o pai mandou trabalhar. E ele falou, sim, senhor, pai, eu vou sim. Eu vou lá trabalhar na vinha. E aí ele falou, quando o pai virou as costas, ele falou assim, vou nada. Não vou cuidar nada, deixa que outro faça. E aí teve o outro filho que o pai falou assim, filho, vai trabalhar lá na vinha. E o filho falou, não vou, não quero saber, não quero ir para a vinha. Mas depois ele se arrependeu, ele pensou melhor e foi. Qual desses 2 se sujeitou? Qual desses 2 realmente obedeceu? O segundo. Que talvez no momento ali falou, não vou fazer isso, aquilo, se posicionou de um jeito, mas depois o Espírito Santo foi ministrando nele, ele entendeu e ele falou, não é desse jeito, então eu vou me sujeitar. E o outro que aparentemente parecia ser muito obediente, não era. Então a submissão, ela está ligada ao nosso coração. A submissão, ela é algo interior, ela é de dentro para fora. E nós só podemos ser submissos, querido, através da obra do Espírito Santo. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Ele que está nos ensinando. Eu gostaria que o Samuel colocasse também Tito, capítulo 3, do verso 1 e 2. Por favor, Tito, capítulo 3, verso 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Amém? Então, quem é que teme a autoridade? Quem é que não se sujeita à autoridade? Quem deve alguma coisa. Quem deve alguma coisa. Queridos, quando a gente está passando numa blitz da polícia, se você está tudo ok, se está tudo bem, o que acontece? Você está de boa. Você passa por ela, pede documento, se te parar, está tranquilo. Mas, se você sabe que você está devendo, está em dívida em alguma coisa, você já treme na base, você arruma um lugar, um buraco para se enfiar, você já tem que fazer alguma coisa. Às vezes você vai passar, já viu a blitz, já coloca o cinto rapidinho, porque estava sem cinto, infringindo a lei. Toda autoridade, toda, seja o presidente, eu gostando ou não, seja o líder que você tem lá no trabalho, seja o seu pastor, seja o seu líder de célula, toda autoridade foi instituída por Deus, toda. Ela só exerce autoridade porque Deus colocou ela ali naquela posição. Então nós precisamos nos sujeitar e nos submeter às autoridades. Amém? Você está entendendo? Você está aqui comigo? Glória a Deus. Também gostaria de ler Hebreus 13:17 com vocês. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Aqui está falando realmente dos seus pastores, dos seus líderes espirituais, aqueles que hão de prestar contas. Porque tem gente que você fala, entra por aqui, sai por aqui. Tem gente que você quer ajudar, que você quer ensinar, que você quer ministrar, mas a pessoa não quer. Então ali está dizendo, olha, se submeta à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Isso é uma responsabilidade. Nós apresentamos em oração a vida de vocês. Nós representamos vocês também diante de Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Sabe, o filho obediente, ele não é peso. O filho obediente a gente se alegra. Mas o filho desobediente, você fala, meu Deus, esse menino me dá um trabalho. É difícil. É difícil, é pesado. E Deus não quer que nós façamos dessa forma. Deus não quer.
para que não seja, olha lá, pois isso não seria proveitoso para vocês. Decida hoje, como alguém que está sendo reconstruída, a andar em sujeição, a andar em submissão. E isso fala muito de humildade. Quem não tem humildade não consegue. Eu não estou falando como alguém perfeita, não. Não estou mesmo. Não estou aqui para colocar o dedo no rosto de ninguém ou para falar, você deve ser, porque como eu falei de manhã, também vou falar aqui à noite. Meu marido sabe, ele é testemunha, meus filhos sabem. Às vezes a gente dá uns piti. Às vezes a gente quer ir para cima. Às vezes a gente quer que a nossa voz permaneça. Às vezes a gente quer que a nossa vontade seja estabelecida. Mas nós precisamos ter o Espírito Santo e Ele vai nos ensinar. Ele vai nos sujeitar. Ele vai nos aprender, vai nos ensinar a aprender. A viver da forma que Ele quer. Nós devemos nos sujeitar, sim. E por amor a Cristo, por temor a Cristo, por obediência a Deus. Como que pode alguém que fala a Deus, mas é um rebelde, é um desobediente, não ouve, não é ensinável, não é tratável, não é nada disso. Eu não posso. A Bíblia fala, Jesus falou, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Amar a Deus não é dizer eu amo Jesus, ai que alegria que isso não é amar Jesus. Isso até o ímpio faz. Amar Jesus é obedecer o mandamento que Ele mesmo deixou. Então eu só vou saber se eu estou amando Jesus se eu estou obedecendo. Amar a Jesus é andar em obediência. Jesus se sujeitou a Deus, a sua vontade. Ele se esvaziou, Ele assumiu a nossa forma humana. Ele se humilhou, Ele se submeteu a cumprir o propósito de Deus. Se Ele fez, se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso exemplo, então por que nós não vamos fazer? Por que nós não vamos andar desta forma? Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos ensinar a agradá-lo. Amém? Qual que é o primeiro passo? Segundo. Terceiro. Quarto. Eu vou falar. Dá um sorriso para essa pessoa aí, para dar uma descontraída aí, né, gente? Dá um sorriso aí. Quarto, ser tratável. Uma pessoa, para ela ser reconstruída, o templo de Deus, para ser reconstruído, ele precisa ser uma pessoa tratável. E ser uma pessoa tratável não é todo mundo que é, não. Não é. Não é todo mundo que... Sabe por que às vezes você não é transparente, eu não sou transparente? Porque eu não quero ninguém meter no bedelho onde não é chamado. Falando o que eu não quero ouvir. É isso. Por isso que a gente às vezes não é transparente. Porque a gente não quer ser tratado. Falar, olha, essa forma que você está agindo está errado. Dessa forma que você está andando está errado. Dessa forma que você está fazendo está errado. Nós não gostamos de ouvir não. Pode falar para qualquer uma dessas crianças não aí para ver o que vai acontecer. Eles vão chorar. Vão sair chutando, vai sair batendo. Sabe aquela revolta? Mas disciplina. Precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido. A gente ri, né, quando fala da criança, mas a gente só não esperneia e não faz isso. Ou às vezes até faz. Não sei, né? Quando ouve o não. Sabe por que tem pai e mãe que não fala não pro filho? Porque não gosta de ouvir não. Porque não gosta de ouvir não. Fala só sim pro seu filho. Parabéns, você vai criar um monstro. Você vai criar uma pessoa que não respeita o semelhante. Você vai criar uma pessoa que não respeita, que não sabe conviver na sociedade. Você vai criar esse tipo de pessoa. Um drogado, um viciado, um bêbado, sabe? Você vai criar esse tipo de pessoa que não tem limites. Porque o não é o limite. O não é o limite. E Deus fala não para nós. Você sabia disso? Ai, Deus é tão bonzinho, Ele parece até o Papai Noel. Ele só fala assim para mim. Não sei para você, não sei, mas para mim já falou um monte de não.
E é assim que eu cheguei até aqui. E não morri por causa do não. A minha pastora, a pastora Gigiana, falou outro dia ensinando que ela falou o seguinte, que nós amadurecemos quando ouvimos não. Que nós crescemos quando ouvimos não. Porque quando você fala não, é que você sabe quem realmente está e quem não está. Quando você falou não, é que você sabe em que nível aquela pessoa está. Se ela já está madura ou se ela ainda é um bebê. Nós precisamos ser tratáveis. Nós precisamos aprender a ouvir não. Nós precisamos ter limites. Senão, queridos, não é só criança monstrinho não. É adulto monstrão também. É adulto, um monte de gente aí que por enquanto está só o sim, enquanto está só a purpurina, enquanto está só feliz, alegre, está sorrindo de bem com a vida. Mas quando ouviu o não, vou sair da igreja, não vou mais na célula, não quero mais falar com aquele pastor, não quero mais falar com aquele líder, não quero mais estar no louvor, não quero mais servir na consolidação, não quero mais cuidar do ministério infantil, não quero mais, porque ouviu um não. Porque não é tratável. E uma pessoa tratável, Deus quer, e Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Mas se você não se deixar ser tratado, você vai continuar sempre na mesma posição. Sempre no mesmo lugar. Vem pessoas, passa pessoas e você continua no mesmo lugar. E isso é na vida. Não é só aqui dentro da igreja. É na vida. Se você lá, talvez o seu chefe, o seu líder, sei lá, o seu professor, alguém está mostrando para você, está falando, olha, se você continuar desse jeito, você vai se dar mal. Se você não mudar a sua atitude, se você não mudar a sua postura, você não vai crescer. E aí você fala, não vou ouvir nada, o que ele tem a ver com a minha vida? Quem que está chamando ele na conversa? E não aceita. Isso pode trazer grandes prejuízos para nós. Hebreus 12, 11, por favor. Hebreus 12, 11. Diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha só, quando nós somos corrigidos, a gente fica rindo? Não, a gente fica triste. Tudo bem, até ficar triste, tudo bem. Não tem problema ficar triste, porque ninguém gosta. Mas, olha lá, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Por aqueles que exercitaram a correção e a disciplina. Receberam a correção e a disciplina. Você quer viver em paz? Então aceite a correção. Aceite a disciplina. Aceite. A pastora Giana ainda falou mais assim, procure quem fala não mesmo para você. Procure quem fala não mesmo, porque assim vai forjar o nosso caráter. Vai formar o nosso caráter. Hebreus 12, 7. Por favor. Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Deus nos trata como filhos e por isso Ele nos disciplina. Por isso Ele nos corrige, por isso que Ele nos ensina. É assim que é. Provérbios 5, do 12 ao 14. Provérbios 5, 12 ao 14. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Isso é forte. Deus está falando, está te ensinando. Ele não vai te expor. Ele vai te falar primeiro com alguém. Ele vai usar a vida de alguém. Ele vai usar uma situação na sua vida. Mas se você não entender que você está sendo disciplinado, sabe o que vai acontecer? Diante de toda a congregação, vai ser exposto.
E não é porque alguém vai expor ou nada disso. É porque vai vir à tona, vai aparecer, vai fazer assim, ó. E acontece o quê? A ruína. Quando eu não ouço os meus mestres, eu não dei atenção para quem estava me ensinando. Eu preciso aprender. Eu preciso me sentar para aprender. Amém? Glória a Deus por essa palavra, Senhor. 5. Eu preciso ser uma pessoa ensinável. Eu preciso ser tratado, preciso ser tirado tudo aquilo que não presta de dentro de mim. Eu preciso ser direcionado, mas agora eu preciso me sentar para aprender. Eu costumo dizer, ninguém pode se levantar para ensinar, se não sentar para aprender. A Bíblia diz, Jesus disse, o servo não é maior que o seu senhor, nem o discípulo é maior do que o seu mestre. Ele disse isso. Ninguém vai para a escola chegando lá e dizendo para o professor, eu já sei tudo. Não precisa falar, eu vou ensinar, vou dar aula no seu lugar, não. Quando você chega na escola, o que você faz? Você se senta para aprender. E é assim na vida, é em tudo. Você já conversou com uma pessoa que ela sempre sabe tudo? Você vai contar alguma coisa para ela? Ah, não, já sei como funciona. Aí você fala assim, então como é? Aí ela fala algo que não tem nada a ver. Que não é daquela forma, que não é daquele jeito. E para aprender é preciso ter humildade. Para aprender é preciso ter humildade para dizer eu não sei. Se eu estou nessa condição que eu estou, é porque eu não sei resolver isso. E eu preciso de ajuda. Hoje de manhã eu dei até um exemplo da filhinha da Marina e do Alisson. Nós estávamos na célula e aí daqui a pouco a gente conversando assim, e ela chegou perto da mãe dela e falou, mãe. Aí daqui a pouco a mãe dela parou para ouvir ela e falou assim, mamãe, preciso da sua ajuda. E eu achei tão fofa, não foi? Muito fofa. Por quê? Porque nós não sabemos mais falar isso. Nós não precisamos, não sabemos mais reconhecer quando nós precisamos de ajuda. A gente acha que pode resolver tudo sozinho, do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Nós não podemos resolver nada sozinho. Precisamos parar para dizer, eu preciso aprender. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Nós estamos aprendendo. Porque Deus não quer aparência. Ele não se agrada de aparência. Ele não quer que você viva como um fariseu, como um hipócrita. Ele quer que você viva a verdade. Ele quer que você viva de verdade. Que o seu coração seja claro, seja honesto. Ande em transparência. Você precisa, eu preciso, como Maria, escolher a boa parte, nos sentarmos para aprender. Foi isso que Maria fez. Ela tinha muitos afazeres, ela tinha muitas coisas para fazer, mas ela escolheu a boa parte. Sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, para aprender com o Mestre. Você tem parado? Você tem sentado aos pés de Jesus? Você tem deixado o Espírito Santo te ensinar? Porque é Ele que vai te ensinar. Eu não tenho, sabe, como que eu vou explicar? Eu não tenho o orgulho, a vaidade, não sei se é essa palavra, de dizer que aquilo que eu estou ministrando aqui é o que vai te convencer. Talvez você esteja aí e não esteja entendendo nada. Talvez você esteja aí e esteja, sei lá, falando o que a pastora está falando. Mas eu confio e eu sei que o Espírito Santo é aquele que ministra, é aquele que convence. O Espírito Santo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Essa é a palavra. É Ele que vai te convencer. É Ele, não sou eu. Eu não tenho esse poder de convencimento. Amém? Então qual que é o primeiro passo? Segundo, esperança. Terceiro, submissão. Quarto, quinto,
Serei ensinável. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aprender de quem? De Jesus. Aprender a viver como Ele. Aprender a andar como Ele. Aprender a nos sujeitarmos como Ele se sujeitou. Provérbios 31, 1 e 2. Por favor. Provérbios 31, 1 e 2. 31. Provérbios 31, 1 e 2. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. Depois você pode continuar, ela instrui o filho dela ao tipo de esposa que ele deve escolher. Ao tipo de mulher que ele deve escolher para ter ao seu lado. Uma pessoa ensinável é uma pessoa, e uma pessoa tratável é alguém que ela não sai por aí tomando decisões e fazendo do jeito que ela quer, não. Se ela tem o Espírito Santo, se ela tem líderes espirituais, por que não procurar ajuda? Na multidão de conselhos, há sabedoria. Aí depois, quando você toma uma decisão qualquer, precipitada, que pode te trazer um problema, às vezes, querido, e principalmente um casamento, né? Vamos colocar que tem uma faculdade, ou sei lá, mas um casamento. Se você escolher uma pessoa errada, você vai trazer muito sofrimento. Vai ser muito sofrimento para você. Ah, mas eu gostei dessa daqui, dessa mulher, vai ficar teimando que nem Sansão, por causa de Dalila. E por causa da sua primeira mulher lá. Vai ficar como ele, lá, teimando, insistindo. E depois vem o sofrimento. Depois vem a tristeza. Depois vem um preço alto. Eu costumo dizer também que, antes de casar, abra bem os olhos. Depois que você casou, fecha bem, porque aí não tem mais o que fazer. Aí você está casado. Diante de Deus, você está casado e acabou. Agora você precisa decidir aí se sujeitar à palavra de Deus para o seu casamento ser alinhado. Porque a opção divórcio, diante de Deus, ela não existe. Ele diz, eu, Senhor, odeio o divórcio. Ele que está dizendo. Então, nós precisamos andar ser ensinável, desculpe. Me perdi aqui, fiquei focada no outro. Provérbios 12, 15, para nós encerrarmos esse tópico. Provérbios 12, 15. Diz assim, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O caminho do insensato, aquele que sabe tudo, que não precisa sentar para aprender, que não precisa ouvir conselhos, que não precisa de direção, que não precisa de nada, tudo para ele está certo. Mas o sábio, ele ouve os conselhos. Ele ouve o que está sendo ensinado. Ele busca direção. Ele busca ajuda, ele pede socorro. Amém? E o sexto ponto para nós encerrarmos é santidade. Para o templo, para o processo do templo de reconstrução, é santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ler para você um trecho do livro do pastor Clodoaldo, que se chama Ser Filho, e eu gostei muito da definição que ele colocou de santidade aqui. Ninguém se santifica pelo que faz, mas, infelizmente, temos uma ideia de santidade assim. Se eu não pecar, se eu não roubar, se orar tantas horas, se fizer um jejum prolongado, essas coisas até podem contribuir para o processo. Mas o que traz santificação não é o que fazemos, e sim o nosso relacionamento com o Senhor. Ele nos santifica. Santidade não é o afastamento de, mas o relacionamento com. Olha que forte isso.
Não adianta eu ficar lutando, resistindo, falando eu não vou mais pecar, eu não vou ver mais pornografia, eu não vou mais falar palavrão, eu não vou mais mentir, eu não vou mais falar da vida de ninguém, não adianta só você ficar fazendo isso, porque não é por força e nem por violência. Quantas vezes você já se frustrou fazendo dessa forma? Tentando do seu jeito, e não dá. Mas, à medida que eu me relaciono com Deus, eu